toda a tua gratidão nesse culto, porque quando nós lemos esse texto, não há outro posicionamento nosso a não ser adorar esse Deus, agradecer por a sua obra em minha e na sua vida. E que quando você ler isso aqui, que teu coração possa estar derramado diante do Senhor, porque era a obra que Ele fez, é uma obra grande. Amém? Amém? Então ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os irmãos, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E vós outros também, que outra hora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto é lindo demais, irmãos. Apresenta a obra do Senhor desde a criação. Apresenta o Senhor sustentando todas as coisas pelo seu poder. E ele apresenta de forma muito específica como essa obra alcança nós. E esse versículo 22 mostra uma mudança, um virar de chave na minha vida e na sua vida. Agora, irmãos, nós estamos aqui porque agora alguém fez algo por nós, e esse alguém foi Cristo. Agora, porém, vos reconciliaste no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-te perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos ser sinceros, irmãos. Olhe a tua semana, como é que você chegou até aqui. O seu coração, a sua mente, as suas atitudes não tem a mínima condição de estar perante o Senhor santo, inculpável e irrepreensível. É pelo sangue de Jesus. E esse sangue que foi derramado sobre nós é o motivo de nós prestarmos louvor e adoração nessa noite a esse Deus que todas as coisas fez e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Feche teus olhos. Pai bendito, te louvamos, Senhor, por grande obra o Senhor fizeste, Senhor, por nós. Mesmo nós não merecemos, Senhor, nós fomos alcançados por essa obra. E estamos aqui, Senhor, como igreja, para agradecer e prestar culto, Senhor amado, pelo aquilo que Tu és, Senhor amado, mas também por aquilo que Tu fez, como forma de gratidão, Senhor amado, pelo ter alcançado a nós, sem nenhum mérito da nossa parte. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Queria que você desse a melhor salva de palma para Jesus, que Ele é de todo o dom da glória. A gente vai começar cantando uma canção que é da harpa cristã. Eu confesso aos irmãos que eu não era muito fã nem da harpa cristã, nem do cantor cristão, achava a música muito
quadradona. Achava, mas as músicas têm as letras. Há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo com o teu poder. Já adoraremos por sua presença aqui, e renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
de júbilo. O teu arraial, ouve-se viva de júbilo. Jeová É o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti. cairão, Cairão diante de ti. cairão. Cairão diante de ti. Amém? Jesus é a fonte inesgotável. Se a gente chegar com um copo de 200 ml, a gente vai conseguir abastecer o nosso copo. Se nós chegarmos com um carro-pipa, nós vamos conseguir abastecer o nosso carro-pipa. Ele é a fonte que jorra eternamente. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transportam o coração. É assim o teu Espírito age em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim o Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor, o som que renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Senhor, e aviva o meu viver. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir,
quero mais. Vem, Senhor, e aqui não viver. Vem, Senhor, e aqui não viver. Eu amo amar o Senhor Jesus.
todos os dias nós temos que pedir a Deus para ter um coração igual ao dele, né? Nós somos pessoas pecadoras, mas sempre temos que olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Se tu Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. ensina-me, Senhor, Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual, coração disposto. obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Somente a igreja. Coração disposto a coração. Dá-me um
sentar, irmão. Aleluia. Queridos, essa semana nós temos a nossa programação normal. Quarta-feira, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Sábado que vem, culto das mulheres e dos homens. 16h30 ou 4h30 da tarde. Estaremos juntos aqui no momento de louvor. Depois nos separaremos. Isso é pastor? Nos separaremos e teremos um momento dedicado aqui no templo às mulheres, em outra sala com os homens, amém? 4h30 da tarde. E domingo, escola dominical, e também culto de louvor ao Senhor às 18 horas no domingo, o último domingo do mês, amém? Não deixe de participar das programações. Eu queria já te convidar a estar ofertando ao Senhor. Tem um envelope em frente à sua cadeira, com o QR Code. Se você for ofertar através de Pix, ou se você trouxe espécie, só colocar o envelope, dentro do envelope, o dinheiro. Amém? Nós estamos assim, nesse processo, continuamos no processo de busca pelo nosso imóvel. Continue orando, pedindo o Senhor direção para podermos ter ou não nosso imóvel próprio, se assim o Senhor permitir. Está nas mãos de Deus. Ou que o imóvel nos alcance. Se tiver alguém doando algum imóvel aqui para a região que caiba uma igreja, também será muito bem-vindo. O Gilson falou que tem, levantou a mão. Depois do culto, você procura os pastores para assinar o documento. Amém? Você vai dizimar nessa noite? Vem aqui na frente para nós orarmos. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Por favor, por obséquio. Os diáconos, preste atenção, por favor. Você vai dizimar, irmãos? Por exemplo, hoje é dia 24. Você vai dizimar hoje? Não faça o Pix dia 14 do mês, ou não faça o Pix dia 31 do mês. Facilite a vida do tesoureiro. Tem gente que faz a transferência dia 5 do mês, que é a data possivelmente quando a pessoa recebe o valor. Ela só vem colocar no envelope dia 31, no último culto do mês. Complica. Ou tem pessoas que fazem hoje e só vai fazer daqui a 10 dias. Aí complica a nossa vida. Então não faça isso, procure fazer mais próximo possível. Mateus, você está falando para fazer no dia? Não, mas faça na semana próximo. Não coloque no envelope e depois faça. Aí complica mais ainda a situação. Já teve pessoas que colocaram no envelope, eu desconsiderar porque não achei a transferência. Aí depois de 2, 3, 4, 5 dias a transferência, aí eu tenho que voltar no meu relatório, caçar onde eu excluí para poder inserir novamente. Então facilite a vida do tesoureiro da igreja. Amém? Vem cá, Bruno, orar pelas ofertas. Bruno tá meio pagodeiro, meio bicheiro hoje, essa blusa. A paz do Senhor, igreja. Deus, muito obrigado que nós estamos aqui na tua casa. Abençoe todo mundo que está aqui na igreja. Abençoe todo mundo que está ofertando e dizimando. Que abençoe toda a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, queridos. Eu queria aproveitar, elogiar o Bruno pela sua presteza. É um adolescente, se você pegar qualquer ferramenta, qualquer vassoura, qualquer pá, ele não vai te deixar sozinho. Ele vai estar do lado te ajudando.
Isso não é brincadeira não, tá? Deus te abençoe e continue te abençoando nessa direção. Uma pessoa que está sempre pronta a ajudar quem está ao lado. Amém, irmãos? Crianças dos 18 ao 0 ano. Pedro está animado para a classe. Acordou agora? As professoras, nós estaremos, irmãos, vamos colocar de pé, orando pelas crianças e as pessoas que colocaram o nome aqui no livro de oração. Ainda bem que as crianças estão com bastante paciência, que o livro está recheado aqui de oração, pedido de oração, amém? Vamos fechar os olhos, crianças? Pai bendito, eu quero te agradecer, Senhor amado, de forma maravilhosa. O Senhor escolheu os pequeninos, Senhor, para nós nos espelharmos, Senhor, como sermos, para entrarmos no reino do céu. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças. Muito obrigado, Senhor amado, pelas professoras que têm se colocado à disposição para ensinar essas crianças. Que verdadeiramente, Senhor, esse seja um momento assim especial para a vida deles. Que a palavra aprendida nessas salas possam assim blindar o coração e a mente dessas crianças em relação ao que o mundo vem ensinando, oferecendo, e que nada, Senhor amado, disso seja atrativo para a vida deles. Que eles não possam, Senhor amado, negociar nunca a sua fé. Que eles possam continuar crescendo, Senhor amado, na certeza que o Senhor é o Deus dele e que não há nada melhor do que te seguir. Senhor amado, eu quero aproveitar e pedir pelas vidas que colocaram o nome, Senhor, no caderno de oração, o Luiz Fernando, a Jéssica, a Sheila, a família que pede por libertação, Rosemary, Anália, Luciana, Rebeca, Cássia, Paloma, Ângela, Cleide, Evania, Jussara, Adriene, Carolina, Bárbara, Luiz, Isabela, Bruno, Michele, Tarciso, Saulo, Tatiane, Fátima, Senhor, Maria Inês, Jorge, Marli, Rafael, família Flauzino, Heloísa de Souza. Senhor amado, tem uma pessoa que pede aqui por cura de câncer, Senhor, a Dainara, Senhor amado, está no hospital. José, Maria, Senhor amado, Pedro, Alexandra, Wallace e Rúbia e Rebeca. Senhor amado, essas pessoas carecem, Senhor, do teu favor, carecem, Senhor, do teu socorro. E, Senhor amado, eu tenho a convicção, muitas dessas, Senhor amado, precisam da tua salvação. Senhor amado, não estamos aqui apenas cumprindo, Senhor, um rito, mas acreditamos, Senhor, no teu poder. Nessas pessoas que foram citadas o nome aqui, Senhor amado, que o Senhor, com a tua mão poderosa, alcance a vida dessas pessoas. Nós estamos orando, Senhor amado, crendo, Senhor, sinceramente, que o Senhor pode, Senhor, agir na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Pastor? A paz, queridos, tudo bom? Amém? A paz do Senhor? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Antes de lermos, irmão, dia 28, quinta-feira agora, eu vou estar com uma aula aberta no YouTube. Eu vou fazer no YouTube ainda porque a conta lá do Apocalipse, a conta do Instituto Enoque, como ela ainda não tem 1000 pessoas seguindo, então o Instagram ainda não me libera live por lá. Mas vou estar fazendo uma live sobre a importância da verdadeira teologia. Vai ser uma live aberta, tá? Estão todos convidados. Tem um grupo do pessoal que está esperando a aula, e aí o pessoal que está no grupo vai receber o material teórico. Geralmente o pessoal acaba a aula, pastor, só manda apostila. Vou mandar só para quem está no grupo. É uma forma de prestigiar as pessoas que nos acompanham, tá? E até porque eu fico mandando saltado, separado, dá
acaba ficando confuso. 2 Timóteo 2. Obrigado, diaconisa Débora. Essa igreja aqui é uma elegância só. Back vocal hoje de parar o trânsito, de seguir o trânsito. Tava o semáforo, né? Estavam bonitinhos. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, e desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém? Pode sentar. Vou cantar uma canção. A canção é bem conhecida da igreja, pelo menos dos antigos, né? Quando a gente fala de canção antiga, irmão, não é que todas as canções antigas sejam boas, nem que as novas sejam todas ruins, não é isso. Mas é encontrar um meio termo, né? Porque existem pessoas antigas no Evangelho e isso faz parte da nossa história, né? Valorizar isso é saudável. Bruno, tira o multi do piano lá, eu esqueci de ligar na mesa aqui. É só tirar o multi só. Valeu. Presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Você sabe cantar? Vamos cantar? O Espírito é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação, para transformar os corações e anunciar se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Presente para consolar, é Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vidas.
justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode ligar ali para mim, piano. Nós frequentemente temos pregado o Evangelho, e o Evangelho ele tem muitos apontamentos e aplicações para a nossa vida. É necessário que a gente pregue sobre pecado, é necessário que a gente pregue sobre arrependimento, sobre a condenação, sobre o céu. Mas o Evangelho ele cuida de toda a nossa vida, ele cuida também da nossa caminhada e dos nossos percalços. Ele cuida também da nossa mente, e ele também cuida do nosso coração. E o Evangelho ele é isso, ele traz consolo, ele traz restauração para a nossa vida, né? Ele traz libertação. Eu sei que a nós, quando somos salvos em Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo se fez novo. Isso de fato é uma verdade. Só que por conta da nossa consistência e da nossa essência humana, carnal e natural, às vezes na caminhada a gente titubeia, crer menos, às vezes a gente está muito fervoroso, às vezes nós não estamos. Isso não, e Satanás ele lança a mão para nos confundir, para trazer turbulência, confusão à nossa mente. Isso não quer dizer de maneira alguma que nós não sejamos salvos ou que o sacrifício da cruz tenha sido anulado. Não, isso diz respeito exclusivamente ao que nós somos, não ao que Cristo é, não à sua obra. Em momentos em que nós nos sentimos distantes do Senhor, isso não diz respeito a Deus, isso diz respeito a nós, a forma como nós nos sentimos. E aí, esse texto, hoje, a gente vai fazer um exercício, e eu vou ficar até a primeira parte do versículo 25, até a parte do versículo 25 é comigo. Da metade do versículo 25 é com a igreja. Por quê? Porque do 24 ao versículo 25, o apóstolo Paulo está dando uma orientação a Timóteo, que é um pastor. Ele está dizendo assim: ao servo do Senhor não convém contender, não convém arrumar problema. Não é papel do pastor ficar arrumando briga, falar o problema é meu, tomar conta da tua vida. Isso não é papel do pastor. Isso não tem nada a ver com o pastor. Mas o papel do pastor, ele é ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. E é muito interessante essa característica, porque quando o apóstolo Paulo diz que Timóteo deve ser apto para ensinar e sofredor, isso fala de uma empatia. Ele não pode ensinar de um lugar distante. Ele não pode falar, por exemplo, para pessoas que estão doentes sobre cura, sem sofrer pela causa delas. Então, o apóstolo Paulo incentiva que Timóteo tenha um envolvimento com a igreja emocional, que o pastor sinta as dores da igreja, que ele se envolva com a igreja, que ele tenha um cotidiano com a igreja. E essa instrução deve ser feita com mansidão. Até aqui, e aí a gente vai conduzir, é o meu objetivo, dessa forma, porque eu sei que tem algumas coisas que a gente vai estar falando que talvez gere alguma discordância, não é? E não é o nosso objetivo aqui sermos contenciosos ou levantarmos pontos de discordância na igreja ou conflitos
a respeito de alguns preceitos que a gente carrega. Bem, e aí o foco do nosso texto, a gente está aqui a respeito sobre pessoas que estão presas à vontade do diabo. E nesse texto específico, Timóteo não está falando do ímpio, Timóteo está falando da igreja. Ele está falando de crentes que estão presos ainda ou se colocaram em prisão à vontade do diabo. E por que eu sei que ele está falando para crentes? Porque no versículo 26, ele vai dizer assim, a respeito de arrependimento, de um estado em que eles entraram, e vai dizer, para tornarem a despertar. Então, Timóteo, apóstolo Paulo está dizendo de um povo que já conheceu a verdade e que por alguma circunstância parece que entrou numa sonolência espiritual ou num estado de falta de percepção e acabaram sendo enlaçados por Satanás. Hoje nós estamos vivendo no nosso tempo uma tragédia a nível, assim, principalmente na parte do Ocidente, das questões emocionais. Eu vejo muito isso nos meus alunos. Um dia estão muito felizes, outro dia estão muito, muito tristes, outro dia estão muito raivosos. É assim, são extremos. A gente vive a era das doenças emocionais e as pessoas estão indo de uma ponta a outra com muita facilidade, mostrando uma inconstância. E no tocante à igreja, isso causa uma grande tristeza no Senhor. Porque o apóstolo Tiago vai dizer assim, olha, se há alguma coisa que Deus dá sem problema nenhum, se você pedir, Ele vai te dar, é sabedoria. Tem muitas coisas que a gente pede, às vezes a gente não recebe, mas sabedoria Deus dá de forma liberalmente. Só que existe um grupo que Ele não dá, que Tiago vai dizer que são aquelas pessoas de dobre ânimo. Um dia estão de um jeito, outro dia estão de outro jeito. Como é que elas vão usar? Não dá para usar sabedoria quando a pessoa não tem nela uma constância, uma moderação. E isso impacta o exercício da fé, que é um dos nossos grandes desafios, viver, praticar a fé, a qual nós temos, que nós professamos, que nós dissemos, de como essa fé guia os nossos atos, na nossa casa, na nossa família, na nossa forma piedosa de se viver, na nossa forma de se testemunhar, como de fato o mundo olha para nós, se tem coerência aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega com de fato com o que nós fazemos, e nós vivemos isso na igreja. Nós temos irmãos em Cristo que às vezes conseguem migrar de um estado de euforia imensa a um fundo do poço em menos de um dia. Ele vai de um ápice ao outro em menos de um dia. Ele acordou muito bem e no final do dia ele já está totalmente arrasado. A gente tem, por exemplo, situações em que nós podemos estar aqui na igreja, no período de louvor, cantando com as nossas mãos levantadas, batendo palma, e já sair para aquelas portas ali brigando, batendo boca. Isso é uma inconstância, sim ou não? Claro que é, isso aqui não é um julgamento, mas é um reflexo daquilo que nós estamos vivendo. E aí, olhando para a igreja como um exército, como um soldado, você consegue imaginar, por exemplo, numa guerra, você ter, por exemplo, um soldado inconstante. Você imagina uma tropa que vai depender de um cara que é inconstante, que de repente se ele se abaixa e começa a chorar e a tropa toda morre, que não consegue tomar decisões de acordo com aquilo que lhes foi orientado. Então, são crentes que vivem esses ápices, sabe? A alegria não é duradoura, o fervor espiritual não é duradouro. Hoje ele está queimando de fé, não é de febre, não, de fé. Está queimando de fé. Amanhã ele está tendo calafrios de frieza espiritual. É tanta frieza, irmão, e muita inconstância. Muita inconstância. E isso vai se refletindo nas ações, pessoas que começam, pessoas que desistem. Isso se reflete do lado de fora também, fora da igreja. Só que na realidade, a nossa realidade é que isso não pode acontecer dentro da igreja. Isso não pode acontecer na nossa vida, mas vai. Porque isso é o que nós somos. E aí, para isso, a gente precisa lançar mão da palavra de Deus. E aqui, a gente não pode permitir que a gente seja vitimizado ou enredado por Satanás. Ninguém, querido, ninguém é feliz o tempo todo. Pessoa que é feliz o tempo todo tem problema mental. Ninguém pode ser feliz o tempo todo.
Não há como. Ninguém, como é que a pessoa, eu sou feliz o tempo todo. Não, não há. Nós temos momento de tristeza, só que o problema, e a gente vai falar sobre alegria hoje aqui, em relação a essa moderação, o problema é que a gente tem crentes que vivem com a tristeza como se essa tristeza fosse uma pedra atada ao seu pescoço. E eles vivem a sua vida numa tristeza longínqua, uma tristeza que nunca passa, um abatimento que nunca vai embora. É um fardo, lembra do... O contexto não é esse, mas lembra do filme do Peregrino, né? Que ele vai andando com aquele fardo atado às suas costas. E isso, querido, quando nós olhamos crentes assim, não dá para afirmar que esses crentes vivem a plenitude do amor de Deus em suas vidas. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer que um crente que vive triste, que vive abatido, ou que vive enfurecido, ou que vive nesses extremos de sentimentos. Como que a gente pode orar para um crente desse e dizer que ele de fato está vivendo a plenitude do amor de Deus? Se ele está permitindo que Satanás enlace o seu pensamento. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, texto conhecidíssimo. Então a promessa da vida eterna, ela está baseada em quê? No amor de Deus. Tudo nasce no amor de Deus. E aí o amor de Deus, ele nos promete uma vida eterna futura. Uma vida futura. Só que é impossível nós olharmos para esse texto e não entendermos que o Senhor vai cuidar do nosso presente. Por mais que esse texto se refira a uma vida futura. A vida eterna é para onde nós estamos indo. Mas como é que ele pode garantir uma vida eterna se ele não nos garante o nosso percurso? Se há algo que ele espera de nós, ele também é um garantidor desse percurso. Ele é o garantidor e então ele toca no nosso passado, ele nos retira de um passado pecaminoso, sujo, nos promete nos tirar desse passado para uma vida eterna no futuro. Só que o que tem no meio? O que tem no meio é o agora, é o presente, é aquilo que Deus se move na nossa vida agora. Então Deus está presente nessa caminhada agora. Então não tem sentido nós dizermos que o Senhor nos amou de tal maneira, de uma maneira incomensurável, e nós vermos crente, e aqui eu não estou julgando os crentes. Isso é uma palavra de despertamento para todos nós. Crentes que vivem uma vida sistemática, mergulhados na tristeza, na mágoa, no rancor, no mau humor, ou na frieza. Romanos 8, 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então aquele que é encontrado pelo amor de Deus, ele só tem uma forma de se ver nesse mundo: mais do que vencedor. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, e ele vai citar as circunstâncias. Nós não somos mais do que vencedores porque não passaremos essas circunstâncias, não, é porque nós já viveremos. Mas esse é o formato, essa é a nossa característica: somos mais do que vencedores. Então nós precisamos compreender que, por exemplo, quando no versículo 36 ele vai dizer que nós somos entregues, por exemplo, à morte todo dia, é claro que aqui está falando a respeito do amor de Cristo, mas veja, muitos cristãos, irmãos nossos, por exemplo, já abriram mão de andar de noite, e daqui a pouco abrem mão de andar às 6 horas da tarde, e daqui a pouco não pisam mais o pé do lado de fora, porque desenvolve síndrome do pânico, vivem as suas vidas aprisionadas pelo temor, pelo desespero, já acordam sobressaltados por conta da violência, e esquecem que a nossa vida está debaixo do controle do Senhor. Eu não estou falando de displicência, eu não estou falando, está tendo tiroteio, vou botar o peito, não é nada disso que eu estou falando. Eu
Eu estou falando de viver uma vida aprisionada. De viver uma vida em que nós nos olhemos para o espelho e não nos consideremos que nós somos mais do que vencedores. No versículo 38 ele vai dizer: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por Ele que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. É certo que tragédias e tristezas vêm sobre a nossa vida, mas Deus nos dá vitória. Deus nos dá vitória não apenas contra os nossos inimigos, Deus nos dá vitória contra os nossos próprios sentimentos, contra sentimentos que às vezes querem nos prostrar, com coisas que nós carregamos da nossa vida, carregamos do nosso passado, estamos atados a coisas que aconteceram na nossa vida há tanto tempo. E aí eu olho para o espelho e eu me pergunto: cadê aquele crente que é mais do que vencedor? Cadê aquele crente, sabe, que consegue olhar para o passado e dizer assim: não, o Senhor me fez uma nova criatura. O Senhor tem feito de verdade grandes coisas na minha vida e por isso eu estou alegre. Deus tem feito novas todas as coisas. E é muito complicado e é um desafio, tá? Para nós que somos pastores ou se você for aconselhar alguém, e há um crente que está com o seu pensamento aprisionado nessa dor. E aí, João 8:36, ele vai nos mostrar que se em Cristo eu sou livre, por conta do amor de Deus, e Ele me torna mais do que vencedores, eu tenho que entender e aceitar que se isso ainda não acontece na minha vida, por mais que eu seja crente, existem algumas ataduras que Satanás tem colocado na nossa vida e que a gente precisa de fato de libertação. É porque tem crente que tem preconceito, né? Não, eu sou crente, como assim? Preciso de libertação. Eu não sei se é uma forma dele se expressar, ou eu não sei se é porque talvez o repertório de palavras em português dele seja reduzido, mas o pessoal de Moçambique, quando manda áudio pra gente no grupo, como é que é? Deus está abençoando aí, Deus está restaurando aí, Deus está libertando aí, assim mesmo. Deus liberte a tua vida, Deus está salvando aí, mas ele está falando com a gente mesmo, né? Daí a pessoa está falando o quê? Está falando que eu estou possesso, que eu estou oprimido? O pastor Luiz fala assim: como é que você está, pastor? Deus está te libertando aí? Deus está salvando aí? É igual, né, pastor? É sempre a mesma coisa. Isso aí mais 6, 7 vezes por dia. Né? É a forma, mas irmãos, o fato é, nós fomos salvos, mas ainda nós estamos sendo salvos. Existem coisas na nossa vida que precisam serem derrubadas e quebradas pelo poder de Deus. E aí João vai dizer: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus, ele não morreu para as nossas vidas. É claro que ele morreu por conta da nossa salvação, isso é o maior. Uma vez eu fui numa igreja em que a menina falou assim: Jesus não morreu apenas para te salvar. Eu estava assim no momento da adoração, assim, canção bonita, irmão. Aí ela falou assim: Jesus não morreu apenas para te salvar. Ui. Aí eu já fiquei assim, né? Eu falei: vou esperar. Jesus morreu para te dar poder. Eu falei: não, estava tão bom. Estava tão bom enquanto ela só estava cantando. Eu falei: por que ela foi falar? Aí eu tinha uma liberdade com o pessoal do louvor. Eu falei: aquela menina aí falou uma besteirinha, hein? Depois vocês têm que resolver isso com a igreja, tá? Não precisa falar que a menina errou, mas depois vai lá e desconstrói. Mas no ato da salvação, não dá para entender e aceitar que uma vez que nós somos libertos pelo Senhor, a nossa vida seja comandada pela tristeza, a nossa vida seja comandada pelo medo, porque nós fomos salvos pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso são consequências. É óbvio que Jesus Cristo morreu para nos salvar, mas existem desdobramentos de bênçãos na nossa vida.
Existem reflexos e consequências, não sei se a palavra consequência é a mais apropriada, mas existem desdobramentos felizes para a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, e aqui a gente pode achar, aquele que era triste, agora é alegre. Aquele que era solitário, agora ele tem prazer de estar na comunhão. Olha, a igreja, ela é expressa na comunhão. Quantas pessoas têm dificuldade de viver em comunhão? Quantas pessoas têm dificuldade de estar em meio de pessoas? E a gente precisa lançar mão, né, daquilo que nós cremos em Deus, e Deus nos dá vitória, irmão. Eu trabalho o dia todo com criança gritando, de 7h30 às 5 horas da tarde. Criança gritando. E assim, barulho, me deixa um pouco assim estressado, pessoa falando alto, gritando, berrando. E eu lembro que quando meu pai era vivo, meu pai estava com problema de som, meu pai tinha mania de falar alto. E aí estava tendo uma janta lá em casa e eu também não estava bem, e meu pai, oi, Eber. Irmão, aquilo foi me dando uma coisa ruim dentro. Eu fui para a cozinha e falei, por que meu pai está gritando, cara? Meu pai está gritando. Aí teve uma festinha do Bruno. Aí ele falou assim, moça, quer que fazer a festa aqui ou você não quer fazer a festa aqui? Aí eu fiquei pensando assim nas junções. Criança tal junto com criança tal não se dá bem, criança tal vai brigar, criança tal eles vão gritar. Aí eu falei, não, eu vou aguentar. Eu falei, eu vou aguentar, pode convidar. Eu falei, eu vou aguentar. Por que, irmão? Porque se eu entrar nesse processo de adoecimento, porque a minha família não tem culpa pela forma que eu trabalho, sabe? Ninguém tem culpa do jeito que eu trabalho, mas eu fazer o quê? É o meu trabalho. O meu trabalho é o quê? Ouvir criança gritando. E eu preciso me relacionar e me moldar com isso. Eu não posso viver abrindo mão das coisas o tempo todo, de forma a esse medo, a essa minha irritação, a esse meu desconforto, que isso venha reger a minha vida, me privando, por exemplo, da comunhão da igreja, me privando, por exemplo, vai ter festa na igreja, eu sei que as crianças vão correr, gritar, e eu tenho negócio de educação física, que crianças machucam, eu fico assim o tempo todo, mas irmão, eu tenho que viver. Eu não estou falando que elas não têm que correr, os pais relaxem aí, não é uma crítica, isso é uma análise. Eu estou botando vocês na posição de analista para mim, depois eu invirto. Compreende, irmão? Nós não podemos ser guiados pelos nossos traumas, pelos nossos medos, pelos nossos pavores, pelas nossas decepções. Isso não pode tomar conta da nossa vida e nem o leme das nossas decisões e direções, porque o sacrifício de Cristo naquela cruz que me salvou, me fez livre. E eu preciso viver essa liberdade. Eu preciso viver e assumir essa liberdade, e deixar essa liberdade e assumir a minha vida. Toda escravidão que vem sobre nós é obra satânica. Toda escravidão é obra satânica. Não, pastor, eu sou crente, que é isso? Que mané é Satanás na minha vida? Mas quando Pedro estava lá com Jesus Cristo, Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Todos nós estamos passíveis de algum momento, irmão, termos as nossas atitudes, as nossas falas guiadas por Satanás, que lança um dardo inflamado no nosso coração, na nossa mente, e sem perceber, a gente está sendo ali, eu não estou sendo controlado, mas estamos sendo conduzidos. Mas ele não entra em mim, mas ele conduz as pessoas. Ele coloca aquilo que te irrita, aquilo que te desconforta, aquilo que deixa desconfortável, até que você tome a atitude que ele quis que você tomasse. Ele não precisa te colocar de joelho no chão com a mão para trás babando. Ele consegue manipular o meio, porque ele sabe das nossas fragilidades. A Bíblia é clara, não devemos ignorar os ardis do nosso inimigo. Ele sabe aquilo que te afeta, ele sabe aquilo que me afeta, ele sabe aquilo que me irrita, ele sabe aquilo que te irrita, ele sabe aquilo que te constrange, ele sabe aquilo que lhe causa medo, e ele consegue controlar, porque o mundo jaz no maligno. Então as pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa vizinhança, elas estão ali, sendo controladas por Satanás. E aí eu preciso olhar para mim e entender que o Senhor me salvou, que há uma liberdade sobre a minha vida e que isso deve controlar as minhas ações e as minhas decisões. Então, qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que quando nós conversamos isso com alguns crentes e colocamos que
viver assim é uma desobediência ao Senhor, as pessoas se ofendem. Como assim eu estou desobedecendo? Quer dizer que agora eu tenho culpa de ser triste? Eu tenho culpa. Eu tenho culpa de estar triste? 80%, 90%, tipo 99,7%, sim. Se nós tratarmos a nossa doença com esse apego, a nossa tristeza com esse apego, nós estamos resistindo à palavra de Deus. Filipenses 4, de 4 a 7 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Às vezes nós conversamos com pessoas, querido, Deus é contigo, se apega ao Senhor, olha para o alto. A gente vai soltando, né, aquele compêndio, né, de versículos. Traga à sua memória aquilo que está esperando. É que você não tem a minha vida. Você não tem a minha vida, você não sabe o que eu passo. Fica assim com a cabeça assim. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que é viver com a minha mulher. Ah, glória a Deus. Senão eu seria o amante da sua mulher. E isso é pecado. Não dá. As pessoas estão sempre resistentes. As pessoas querem convencer que elas são muito sofredoras e que Deus não consegue transformar a sua vida. E há uma rejeição muito pecaminosa em pessoas que insistem em viver tristes. A pessoa cultiva a tristeza. É aquela tristeza de estimação. Não, eu cuido dessa tristeza aqui desde que eu era criança. É tristeza. Pastor, eu tenho essa tristeza desde que eu era pequenininho. Parece uma coisa assim, traz igual um filhote. Mais amor pela tristeza do que eu tenho pelas minhas samambaias. Né? Brincando aqui com o Mateus. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Veja que afirmação poderosa. Olha, essa minha moderação, essa minha forma equilibrada de viver, ela é fruto de uma consciência de que Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Esses dias aí eu vi um vídeo de esposas, mas tem vídeos relacionados a maridos também. É assim, aparece a esposa ou o marido vindo de longe, e eles vêm, tipo assim, às vezes no shopping, subindo uma escada rolante, e assim, com um semblante sério, mas não é sério de raiva não. Sabe aquele semblante congelado? Você não está um dia? E aí quando quando um ou outro avista a esposa, um sorriso brota. Você já viu esses vídeos na internet? A pessoa está ali, está assim, ó. Aí o marido já abre um sorrisão, porque sabe que está perto da pessoa que ama. Isso é maravilhoso. Como que estar perto de uma pessoa que nós sabemos que nos ama, como que isso é poderoso para mudar o nosso pensamento. É isso mesmo, Catarina. Catarina já chamou o Mateus ali no abraço. É maravilhoso, irmão. A gente está aqui, a gente vê tudo, né? Quase tudo. Mas obrigado pelo exemplo. Depois a gente acerta. Isso é isso, irmão. E aí quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, se alegre no Senhor, Deus está perto de nós. Deus está perto de nós, irmão. Deus está perto de você. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus distante. E nós cremos que Deus, Ele é uma pessoa. E ter convicção dessa presença deve conduzir os nossos sentimentos e as nossas afeições. Quando nós cantamos doce presença, é uma presença, irmão. Não é uma mentalidade, não é uma ideia, não é uma filosofia, não, é uma presença. Deus está aqui neste lugar. E isso torna esse lugar especial. Às vezes nós estamos falando, a gente canta, né, aquelas canções, eu não lembro de quem é. Imagine estar lá, se eu pudesse estar lá, não queria. É lindo, maravilhoso, mas Deus está aqui, irmão. Eu quero estar lá, mas Deus está aqui. A gente vive uma vida cristã achando que nós só seremos felizes lá, como se nós só tivéssemos experiência com a presença de Deus lá, mas Deus está aqui. Jesus Cristo falou, não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador. Ele anda conosco, ele não dorme, porque Deus não dorme, mas Ele está conosco quando nós dormimos, nos dando, a Bíblia diz, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Ele zela pela nossa vida, Ele vela pela sua igreja, Ele cuida de nós.
Então é acordar de manhã e sorrir para Deus, irmão. Deus, obrigado pela tua presença na minha vida. E aí no versículo 6 ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Veja, às vezes a gente confunde murmuração com oração. Que a pessoa fica assim: mas por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que logo comigo? Isso não é oração não, irmão. Não, mas é oração sim, eu estou falando com Deus. Mas a medida dessa oração é petição, oração, súplica. E tudo isso deve ser feito com ações de graça. Nunca com murmuração. Nunca com murmuração. Tudo feito com ações de graça. Tudo feito com gratidão ao Senhor. Tudo feito com louvor, dando louvor e glória a Deus. E aí no versículo 7 ele vai dizer: e, consequência disso, a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por que vivemos conturbados? Por que vivemos com a nossa vida perturbada? Por que vivemos, e eu coloco a minha vida aqui também nisso, por que às vezes nós vivemos um caos mental, um caos psicológico? Porque essa paz que excede ao entendimento não está guardando o nosso coração e a nossa mente. E a gente precisa vir voltando o versículo para ver aonde nós estamos errando. Estamos orando? Estamos orando? Oramos pouco, né? Estamos orando? Estamos pedindo a Deus? Ou a gente só está se consumindo nas nossas ansiedades? Ou a gente só está se consumindo nas nossas dúvidas e nossos temores? Alguém da minha casa está doente, ou eu estou doente. Há uma situação que às vezes a pessoa fica assim: caramba, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai acontecer? Mas isso não é oração. A gente se consome falando com a gente mesmo, dialogando com a gente mesmo, com as nossas incertezas, e a gente não pede ao Senhor, a gente não suplica ao Senhor, e a gente não agradece ao Senhor, a gente não louva ao Senhor, e aí, de fato, a paz não reina na nossa vida. Como é que a gente vive? Nós vivemos sempre ansiosos por qualquer coisa, vivemos ansiosos por qualquer situação. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que Deus vai me guardar? Será que vai dar? Como é que vai ser com a questão do meu filho? Como é que vai ser? Como é que vai ser com essa gravidez? Como é que vai ser quando ele chegar? Vivemos ansiosos o tempo todo. O tempo todo. E aí, qual é o problema? Qual é o problema da gente viver ansioso pelo futuro? É porque o futuro é aquilo que não chegou. O futuro é aquilo que não chegou. E aí uma vida ocupada pelo futuro é uma vida vazia de presente. Pastor, mas o futuro, ele vai chegar, ele vai virar presente. Não sei, porque você vai estar ocupado com outro futuro. Então você nunca vai estar em presente nenhum. Porque você vai estar sempre em algum lugar, de um lugar que não ainda aconteceu. Ele vai chegar, e quando ele chegar, pode acreditar, você não vai estar nele. Porque você já vai estar em outro lugar, de alguma coisa, porque isso é de nós. Isso é uma dinâmica de um coração ansioso. Isso é a dinâmica de um coração que não descansa no Senhor. Isso é a dinâmica de um coração que não confia no Senhor. Isso é a dinâmica de um coração que está aprisionado por medos, por receios de que coisas de Satanás vão colocando em nossa mente, colocando a igreja na posição de gentios. Porque é isso que Jesus fala: não andes ansiosos pelo que é vez de comer e pelo que é vez de vestir. Quem vive assim são os gentios. Vocês, Deus cuida. A vocês, Deus cuida. Ele cuida do pássaro, Ele cuida do lírio. Como não vai cuidar de nós? Precisamos deixar que essa palavra guie, de fato, o nosso coração. Então Paulo está dizendo que nós, enquanto cristãos, devemos ter uma postura moderada e visível, querido, diante do mundo. Não apenas aquilo que a gente prega, é aquilo que de fato a gente vive. E é maravilhoso a gente olhar para um texto desse e aí imaginar Paulo falando isso, por exemplo, para uma pessoa que é aprisionada, que tem essa criança, que cuida essa tristeza que ela cuida desde criança, essa coleguinha de infância, a tristeza dela, esse rancor, esse trauma. Mas você não sabe o que minha mãe fez comigo. Eu carrego essa ferida. Desde quando? Eu tinha 7 anos, pastor. Eu tinha 7 anos. Eu falei: quanto você tem agora, minha irmã? 57. Pastor, você não está respeitando minha dor. A questão não é essa. A questão é a gente entender que o Senhor nos liberta, irmão.
A questão é entender que nós não precisamos viver aprisionado nisso. Aí eu fico imaginando apóstolo Paulo chegando para uma pessoa dessa e fala assim: minha irmã, alegrai-vos no Senhor. Você tem que se alegrar. Aí a pessoa facilmente responder assim: é que você não sabe o que eu vivo. É que você não sabe como é que está a minha vida, Paulo. Aí Paulo responderia assim: de fato, desculpa, eu não tenho como saber. Estou preso agora. Porque esse texto, o apóstolo Paulo escreve em prisões, irmão. Ele está preso quando ele escreve esse texto. Essa carta do apóstolo Paulo sai de dentro de uma prisão. E o apóstolo Paulo está dizendo para pessoas livres: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos, perto está o Senhor. Seja a sua moderação conhecida de todos os homens. E aí um homem cativo vai falar para mim e você que existe uma paz que guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. É de um homem preso, que está caminhando para a morte, irmão. Paulo está preso, prestes a morrer, e está falando para mim e para você: você tem que ficar tranquilo, rapaz. Fica tranquilo, se alegra no Senhor. A paz que excede a todo entendimento vai guardar a tua mente e vai guardar o teu coração. Não é que eu viro para Paulo e falo: é que você não sabe o que eu vivo. É que você não sabe o que eu sinto aqui dentro. 1 Reis 19 vai relatar uma grande vitória do profeta Elias contra os profetas de Baal. Mas lá no versículo 4, o profeta Elias vai dizer assim para Deus: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja, o profeta acabou de mandar descer fogo do céu, viveu coisas poderosas, mas permitiu que o desânimo entrasse em sua vida. E qual é o problema dessas tristezas? Que são umas tristezas e uns desânimos, queridos, que roçam a arrogância. É uma tristeza, não é humilde não, é uma tristeza arrogante. E aquela tristeza, aqui Elias, ele quer convencer o Senhor que só ele foi fiel. Como assim o Senhor está permitindo que Jezabel vá atrás de mim? Só eu fui fiel. Só eu fui zeloso. Só eu fui zeloso. Eu estou sozinho, Deus. Olha para mim, ó. Tem ninguém passando o que eu estou passando. Aí Deus vira para Elias e fala assim: não, Elias, está sozinho não. Tem 7.000 que também não se dobraram a Baal. Tu está achando que tu é o quê? Não é só você que foi zeloso não. Tem mais 7.000 que também têm sido zelosos. Tem mais 7.000 que têm passado perseguição por amor a mim. Mas não foi só você não. E aí quando nós formos tentados a tristeza nos colocar nesse pedestal de arrogância, de achar que só eu sou triste, só eu sou vítima, Deus precisa nos lembrar: não. Tem muito crente aí sofrendo, tem muito crente aí perdendo a vida, tem muito crente aí passando necessidade, passando dificuldade financeira, e tu está reclamando o quê? Porque a tela do teu celular trincou e rachou? Aí você é traumatizado porque a tua mãe falou que você não ia ser nada? Tem gente que nem tem mãe. Tem gente que perdeu pai e mãe e que vive uma vida muito mais dificultosa que você e é grato. Essa tristeza nos coloca numa posição de arrogância. 2 Coríntios 12, 7 a 10, apóstolo Paulo vai dizer assim: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Eu fico imaginando Deus fazendo um gabinete pastoral. Fica. Porque se eu faço aqui, ó, a gente perde o membro. A pessoa: pastor, preciso conversar com o senhor, preciso conversar, preciso botar para fora, preciso hablar, pastor. Aí a gente fala, aí a gente tem que tomar cuidado. Aí eu imagino Deus. A gente chega lá, Deus fala: quer um café? Tem cápsula? Toma. Fala, aí no final: Deus, minha graça te basta, vamos orar. Acabou o aconselhamento. Aí eu, para proteger a minha sanidade mental e pastoral, eu preciso me espelhar na Bíblia, irmão.
Isso não quer dizer que eu não vá sofrer a dinâmica do meu irmão, mas é lançar uma palavra. O que nos basta? É a graça do Senhor. Nenhum sofrimento é maior do que a graça de Deus. Porque os nossos sofrimentos são causados por quê? Pelo pecado, meu ou do outro. E é o que a Bíblia diz. É por conta do pecado. Todos pecaram, destituídos fomos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem nenhum trauma que possa ser maior diante da graça do Senhor. Não há nenhum trauma que possa ser maior do que a graça que te salvou. Ah, pastor, mas você é salvo, irmão. A graça de Jesus Cristo te encontrou. Veja, com tudo isso, a graça de Jesus Cristo foi lá e te encontrou. Ah, mas eu fui agredido, eu fui violentado, eu fui desprezado. Mas a graça de Jesus Cristo foi lá e te alcançou. Ah, mas eu não recebi o amor do meu pai, eu não recebi o amor da minha mãe. Homens falhos igual você, mas teve um Deus que foi lá e te amou. Ainda que mãe me abandone, ainda que pai me abandone, Deus jamais abandona os seus filhos. Deus foi lá e te encontrou. Precisamos olhar para a graça de Deus e entender o que ela é. E é isso que Deus fala para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo vai dizer, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, veja, o apóstolo Paulo vai dizer, viu, Deus é bom, Deus tirou todos os problemas da minha vida, Deus me livrou de tudo. Não, o apóstolo Paulo vai dizer assim, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele continua vivendo toda a dinâmica, a mesma dinâmica, mas ele consegue encontrar contentamento por conta do amor de Cristo, porque Paulo entendeu que a graça do Senhor nos basta. É isso que nos basta. É isso que nos mantém de pé. 2 Timóteo, vamos voltar para o texto? Ele vai dizer ao servo do Senhor, não convém contender, mas ser manso, instruir com mansidão. É o que eu estou tentando fazer aqui, falando de uma forma bem devagar. E qual é o objetivo? Para que Deus nos traga arrependimento, para conhecermos a verdade, para que a gente não viva preso à vontade de Satanás. Ninguém conseguirá viver essa verdade se achar um coitadinho, vitimizado o tempo todo diante de Deus. Só conseguiremos isso se nós nos arrependermos da nossa tristeza orgulhosa. Porque tem gente que ele acha que o caminho da vitimização é o que vai fazer com que Deus olhe para ele e diga, nossa, olha como ele é merecedor da minha graça, tão sofredor, tão tristinho, tão murchinho. Eu vou, não é isso. O que traz isso para a nossa vida é o arrependimento. É isso que o apóstolo Paulo diz. Olha, instrua com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para que essa tristeza não conduza a nossa vida através das garras de Satanás. 2 Coríntios 7, versículo 10. Já estou me encaminhando para o final. A mensagem hoje ela não é longa. Vai dar tempo de chegar em casa e assistir Fantástico? Não. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Às vezes, quando nós olhamos para essas pessoas que andam cabisbaixo, triste, com esse peso, e às vezes a gente fala assim, não, pastor, eu estou triste, mas a Bíblia diz que a tristeza de Deus, ela não traz pesar, ela não é um fardo sobre a nossa vida. Isso quer dizer que você tem que ser feliz o tempo todo? Não, falamos aqui, temos momentos em que precisamos viver tristezas, tristeza pelo pecado, tristezas quando nós ofendemos a santidade de Deus, tristeza quando nós ofendemos a pessoa que está ao nosso lado. Isso precisa trazer tristeza para o nosso coração.
Só que essa não é uma tristeza que traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela é egoísta. Ela é uma tristeza que ela não olha para Deus, apenas para o homem. Ah, como assim? Por que Deus? É o que o ímpio faz. Por que Deus? O mesmo ímpio que nega a existência de Deus é o que na sua tristeza afronta o Senhor. A tristeza dele não faz com que ele olhe para Deus. E aí de coração, queridos, com toda a mansidão que eu treino para ter, eu peço incessantemente que Deus me dê, né, inclusive com os meus filhos, né? Aí eles falam assim: você tem muita paciência com adulto e às vezes pouca paciência com criança. Eu falei: porque elas me gastam, né, durante a semana. Mas é algo que eu peço. A gente precisa compreender que o diabo na Bíblia, ele é chamado de opressor, e não é à toa. Ele vai tentar nos oprimir o tempo todo. Atos 10:38 diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que o diabo é? Opressor. O que o diabo quer? Oprimir a nossa vida. E aí ele vai usar pessoas de perto, vai usar pessoas de longe, ele vai usar qualquer situação, porque ele sabe das nossas debilidades. E o que nós precisamos? Nós precisamos compreender que quando nós vivemos essas circunstâncias que nos abatem e nos colocam para baixo, é Satanás nos oprimindo. E não se sinta um endemoniado por isso, porque ele vai batalhar contra a nossa vida. E em momentos em que nós estamos assim muito perturbados, é Satanás nos oprimindo. Eu não sei se eu já contei aqui, em relação à questão da criação dos meninos. Então tem coisas que a gente precisa ficar atento, tem coisas que às vezes a gente só percebe depois. Então uma noite que eu chego em casa, ai meu Deus, se eu contei aqui vocês me perdoam, tá? Eu acho que minha mente está falhando. Eu chego em casa depois de ter feito uma obra e consigo olhar para a minha varanda, e eu saio de casa, eu pego 7h30 na escola, saio de casa 7h25, que eu acordo cedo para sair atrasado com emoção. Aí eu acordo cedo para sair atrasado, irmão. Aí vamos lá. Aí eu chego em casa, saí de casa 7h30, olhei meu quintal. Aí eu chego em casa 9h30 da noite, aí eu olho para o meu quintal, aí eu percebo que a lata de tinta está fora do lugar. Aí vem minha mente assim: pegar a lata de tinta, tirar a lata de tinta do lugar. Aí eu vou lá na lata de tinta. Aí eu olho para a lata de tinta tem um vinco de um amassado. Aí minha mente assim: a lata de tinta caiu. Alguém tentou levantar a lata de tinta e a lata de tinta caiu. Aí minha mente processa assim: se a lata de tinta caiu, algum piso está quebrado. Aí eu vou 9h30 da noite, eu acho o piso quebrado. Achei o piso quebrado. Aí eu fico assim, eu falei: tá vendo? Aí eu de início eu fiquei com esse sentimento assim: tá vendo? Eu peguei. Só que depois eu entendi, irmão, que era Satanás fazendo assim comigo, assim, ó. Eu abri a porta da minha casa, isso aqui é minha cabeça. Aqui é minha cabeça. Aí eu abri a porta da minha casa, Satanás fez assim, ó: vai pra lá. Olha lá, ali, olha lá. Olha, agora olha a lata. Caiu. É óbvio, irmão. Satanás é opressor. E ele lança isso lançamento, não é a minha capacidade. Pura ação demoníaca. E aí, como eu tenho altos embates com os meninos, porque são 3 meninos, irmão, só 3 machos disputando meu território, aí, irmão, o bicho pega. É óbvio que Satanás visualiza na minha vida, irmão, e vai tentar me derrubar aí. Ele vai tentar me pegar, irmão, é aí. Ele é opressor. Ele quer trazer extremos para a nossa vida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender: ele vai oprimir a nossa vida. E isso não quer dizer que nós estejamos endemoniados. Isso não quer dizer que a gente esteja tocando tambor. Não é isso, irmão. Não quer dizer que a gente seja filho de Ilê, de Obalualê. Não é isso, irmão. Não é, viu? Não é que eu entendo, não é porque hoje eu vi escrito no muro. Nem sei o que significa, mas eu repeti. Não, eu sei, Ilê é filho de Obalualê, alguma coisa aí. Depois pergunto o Dario que ele foi de lá. Né? Será que você não foi que você falou, Dario? Ah, viu? Entendeu? Só título de informação, Dario.
Satanás se aproveita, irmão, da nossa debilidade para intensificar as nossas dificuldades. Ele se aproveita da sua fragilidade, presta atenção, para intensificar a tua dor, para intensificar a tua tristeza, para te convencer que você está sofrendo muito mais do que na verdade você está sofrendo, para te convencer que essa dor é insuportável. Satanás se aproveita das dificuldades da sua vida, dos traumas, das feridas, para intensificar esse trauma, para dizer, para te convencer, não, ele vai doer para sempre, você nunca vai se restaurar. Ou por talvez uma menina que foi abusada, e ela fica pensando assim, não, eu não tenho valor, eu nunca vou ter um casamento. Satanás, talvez essa fragilidade não seja na minha vida, mas seja na vida da minha mãe, que teve um casamento conturbado, e isso afetou a minha vida, estou falando como se eu fosse mulher, afetou a minha confiança em uma figura masculina, e me leva a nunca querer casar. Eu não vou viver a que a minha mãe viveu, eu não vou viver o que meu pai viveu. E aí Satanás vai dizer assim, você nunca vai ter um casamento abençoado, você nunca vai poder ter uma família abençoada, a sua vida vai ser reflexo daquilo que você viveu, sua vida vai ser reprodução daquilo que a sua mãe passou. Ou então o teu pai virou para você e disse, você nunca vai conseguir nada na sua vida, e você guarda aquela tristeza, e Satanás fica, tá vendo? Você tem uma maldição hereditária, teu pai te amaldiçoou, você vai ser um fracassado, você não vai conseguir nada. Isso é prisão, irmão. É Satanás nos prendendo nesse ciclo de dor, de que tudo vai se repetir na nossa vida. Não podemos permitir que Satanás controle as nossas emoções e a nossa vida, porque isso vai fazer que a gente se sinta cada vez pior, e aí os problemas vão acumulando, e a alegria vai dissipando, e a tristeza vai se estabelecendo. É igual bagunça. Antigamente eu olhava para aquele esposo sempre, bagunça atrai pobreza. Aí parece que é coisa mística, mas não é não, irmão. Não é não. Atrai pobreza, sim. É óbvio que atrai pobreza. Vou dar um exemplo. Hoje seria o Congresso dos Jovens. A empresa falhou na questão das camisetas. Houve um problema de logística. O que é isso? Bagunça. E aí se nós não fôssemos crentes, então também não quero mais nada não. Seria menos um serviço. E aí a gente talvez não poderíamos fechar mais serviço com essa empresa. A bagunça atrai pobreza. Mateus hoje falou aqui de manhã sobre banheiros públicos de lugares que pessoas são mais educadas, como os banheiros são limpos, mas quando você entra no banheiro público é sujo, você nem liga de sujar mais ainda. Aí está todo mijado, eu mijo aqui, eu mijo ali. Não tem problema, já está tudo ferrado. E a nossa vida é a mesma coisa, porque a gente vai permitindo que Satanás vá colocando essas contaminações na nossa vida, e isso vai adoecendo o nosso coração. É só mais uma dor, é só mais uma tristeza, eu já sei, minha vida é assim mesmo, eu já sei que eu não nasci para ser feliz. Não, irmão. O Senhor nos libertou naquela cruz e naquele Calvário. Ele nos trouxe uma eternidade, mas Ele também trouxe uma vida plena e abundante na sua presença. E eu não estou falando de questões materiais que Ele possa dar. Eu estou falando da sua presença, porque o que Paulo diz é alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, porque perto está o Senhor. É vida plena. É vida plena, somos acompanhados por um Deus vivo. E se você hoje está aqui, com o maior carinho que eu vou falar, você não precisa ouvir essa pregação numa defensiva, mas a única forma de você ser livre dessa tristeza, ou desse rancor, ou dessa mágoa que te aprisiona, é você entender que você está enlaçado por Satanás. Porque se você não assumir que Satanás te enlaçou, você não vai ser liberto disso nunca. Por que as pessoas não são alcançadas pela salvação? Porque elas não reconhecem que elas estão presas a Satanás. Quem é que precisa de Salvador? Aquele que está perdido. Quem é que precisa de cura? Aquele que assume que está doente. E se eu estou nessa tristeza, nesse rancor, nessa mágoa, isso é doença para a nossa alma. E aí como é que eu posso ser curado se eu não reconheço que eu estou sendo oprimido por Satanás? Que Satanás está oprimindo os meus sentimentos, que está oprimindo os meus pensamentos. 2 Coríntios 3, 17 ao 18. Diz assim, ora, o Senhor é o Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Mas todos nós com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É isso. Nós, nesse mundo, somos aqueles que devem refletir a glória do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Somos aqueles que devem refletir a glória do Senhor no nosso falar, no nosso linguajar, na nossa forma de se comportar. Eu aprendi uma frase com o Mateus fala assim: e aí, como é que você está? Mateus sempre responde: melhor do que eu mereço. Aí eu adotei essa frase, né? Adotei. Aí o pessoal: e aí, Sandro, como é que você está? Eu falo: melhor do que eu mereço. Aí eu peguei com o Mateus mesmo, nem conhecia essa frase. Não usava não. Aí o pessoal fica assim: ué, mas como assim? Como assim? A gente precisa refletir, irmão, a glória do Senhor. A nossa vida, ela não é perfeita, mas nós temos um Deus que é perfeito, irmão. Eu sento na mesa de professores, irmão, eu me sinto em Israel. Me sinto em Israel, na sala dos professores. Parece o muro das lamentações. Povo para reclamar, irmão, o professor reclama de tudo. Tudo. De tudo. É uma vida, né, Esmeralda? Então, pessoal, contra-cheque está on. E daí? Já saiu o contra-cheque. Mas o salário não saiu, irmão. Vou comprar alguma coisa com contra-cheque? O que adianta? Irmão, é uma ansiedade, é um desespero. E aí você percebe uma felicidade. Ai, o contra-cheque saiu, o contra-cheque saiu, o contra-cheque saiu. Eu falo, mas e daí? Aí um começa a maldizer o próprio contra-cheque, outro começa a maldizer o próprio salário, outro começa a amaldiçoar a família, começa a amaldiçoar o seu próprio casamento. Não, irmão, nós estamos aqui para refletir a glória do Senhor. Estava na aula com os meus alunos de 7 anos. Aí tinha uma contadora de história. E ela estava falando sobre folclore, de coisas de medo. Ela falou: viu? E o tema era medo, Esmeralda. Ela falou: todos nós temos um medo. Aí eu estava lá com a minha turminha. E ela contou várias histórias. Aí ela terminava: vitória, vitória. Acabou a história. E batia a pau. Aí ela falou assim: quem aqui tem medo? Aí eu levantei minha mão. Na hora, é bichinha. Ela não sabe para pronta para isso. Ela viu, ó, o professor também tem medo. Aí veio ela com o microfone: professor, qual é o medo que você tem? Eu falei: eu só tenho 2 medos na minha vida. Ela: quais? Eu falei: ficar feio e pobre. Ela ficou olhando. Aí a diretora falou assim: não acredito, cara. Que a bichinha ficou: irmãos, nós fomos chamados para refletir a glória do Senhor, irmão. Nós andamos. Eu sei, foi uma brincadeira, ela entendeu que era uma brincadeira. Mas nós somos chamados, irmão, para andar de glória em glória. Momentos de tristeza nos alcançarão? Nos alcançarão. No momento que meu pai faleceu, tive momentos que eu fiquei mal no trabalho. Tive momentos que eu chorei, meus colegas me abraçaram. Mas isso não deve reger a nossa vida. Isso é um momento da nossa vida. O que rege a nossa vida é a glória do Senhor. E aí eu quero de coração, de desejo, que você saia, irmão, daqui nessa noite, entendendo que é concernente a Satanás. A única coisa que nós devemos esperar dele é que ele fuja de nós. Porque um crente que entende que a sua vida é regida pelo Senhor, a única forma desse crente pensar em Satanás relacionando a sua vida é Satanás fugindo de nós. Porque é isso que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é com muito carinho, querido, eu tentei aqui ao máximo ser obediente ao apóstolo Paulo, com muita mansidão. Ah, pastor, mas eu tenho depressão. Eu sei, mas Satanás é opressor. Satanás é opressor. Ele vai usar a tua fragilidade, vai potencializar a tua dor. Eu entendo que a depressão é uma doença orgânica, fisiológica, mas Satanás vai te oprimir na tua fragilidade, mesmo que seja na depressão. Você não tem que aceitar. Você não tem que virar: você não entende, eu tenho depressão, eu tenho depressão. Tenho depressão. Tá bom, irmão, mas você tem Deus. Você tem Deus que te ajuda a vencer, que te faz vencer, irmão, que te torna vitorioso, mais do que vencedor.
inclusive pela depressão. Eu não estou falando que eu não estou pregando aqui, que me dera, que Deus te desse dom de cura. Sabe, cura, chá! Eu queria, não tenho. Mas o que eu posso fazer para você é te instruir pela palavra de Deus. Eu posso ter vários problemas, alguns têm depressão, eu não tenho vesícula, outras pessoas podem ter outras situações, mas em todas as coisas Deus nos faz mais do que vencedores. Em tudo Deus nos faz mais do que vencedores, mesmo que essa vitória seja para te levantar e procurar um médico para se cuidar. Compreende? É isso, irmão. Às vezes com algumas pessoas eu falo assim, irmão, tem que se cuidar, não. Eu não tenho nem coragem de ir para o médico. Eu falei, então não oro mais por você. Falei para minha irmã, não oro. Quando eu for orar você, eu só vou orar agora pelo médico que vai te atender. Senhor, guia o médico que vai te atender. Guia o médico que vai atender ela. Porque é vitória de Deus, irmão. Nos dá força para lutar pela nossa vida. Não, eu tenho esse problema, mas eu vou me colocar de pé. Mas Deus vai me sustentar. Eu estou sem força para sair para trabalhar, não, mas Deus vai me sustentar. Perto está o Senhor. Deus vai ser comigo. Ele está na minha companhia. Eu não estou com vontade. Eu não sei, perto está o Senhor. Ele vai me sustentar. Ele vai me trazer de volta. Deus garante a minha vida. E nele que eu vou encontrar contentamento e obedecer a sua palavra. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu te digo, alegrai-vos no Senhor. Vamos ficar de pé? Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos, Deus, pela tua presença aqui, pela tua doce presença, Senhor. Obrigado pela tua presença na nossa vida. Senhor, nesse momento, Pai, aqui nesse local, muitas pessoas, Deus, ou algumas, podem ter ouvido essa palavra e ter se identificado, Deus, por estarem, Deus, vivendo há tempos demais, aprisionadas em suas emoções por Satanás. E eu te peço, Deus, que o Senhor opere aquilo a qual o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Desperte-nos, Senhor. Desperte-nos, Senhor. Desperte-nos, Senhor. Traga-nos de volta a nossa razão. Traga-nos de volta a tua palavra. Traga-nos de volta ao centro da sua vontade. Traga-nos, Senhor, de volta, Senhor, à nossa posição de filhos, amados, cuidados pelo Senhor. E que compreendem que por mais que possam viver turbulências, conflitos, tempestades, tristezas, nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu amor, porque o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus de perto. Tu és o nosso companheiro, Senhor. Tu és o nosso amigo, Espírito Santo. Tu és aquele que nos acompanha, que nos sustenta, que opera a salvação em nós, que nos convence do pecado e nos coloca de pé para viver a graça do Filho Jesus. Senhor, nos sara. Aqueles que estão aqui, Deus, e que por muito tempo, Senhor, têm vivido debaixo da opressão da tristeza, do rancor, da mágoa. Senhor, eu te peço, Pai. Eu te peço, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que todo laço do diabo, Deus, que todo laço satânico, Pai, que toda prisão maligna, que todo intento do inimigo das nossas almas, Deus, que aprisiona mentes e corações, impedindo que eles vivam uma vida plena e abundante que o Senhor tem para a sua igreja, caia por terra agora, Deus. Nós declaramos derrotado, Deus. Satanás derrotado aqui neste lugar.
no nosso meio, na nossa vida. Declaramos pela autoridade do Filho Jesus que não tem poder contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso coração. Toda dívida, toda maldição, toda palavra lançada, tudo ficou no cativeiro. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos debaixo de uma tutela de um rei que é bondoso e amoroso e que cuida da nossa vida, e Satanás não tem poder contra a nossa mente, contra o nosso coração. Deus, fortalece a nossa vida, blinda, Deus, o nosso coração e a nossa mente com a tua salvação, com a tua graça, que nos basta, Senhor, e que nos faz ser aquilo que hoje somos. Somos salvos, lavados, libertos, regenerados, santificados, tornados justos, fomos eleitos, escolhidos, amados antes da fundação do mundo. Oh Deus, obrigado, porque hoje Tu agrega esse valor em nós. Somos a noiva do Teu Filho, protegida pelo Teu Espírito Santo. Somos aquele povo a qual o Senhor ordena os Teus anjos para lutar e guerrear por nós. Entendemos que nada pode nos separar do Teu amor, e por isso Te louvamos e Te rendemos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Temos visitante de primeira vez hoje? Não, né? Receba a bênção. Temos? Visitante de primeira vez? Não? Receba a bênção, então, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e derrame a sua paz, que excede todo entendimento, sobre a tua mente e sobre o teu coração, e que eles sejam guardados no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. João 1,14. Dê um forte aplauso ao Senhor. Uma boa semana. Deus te abençoe, querido.